Sejamos, assim, a gente vai ser protagonista de muita coisa. O próprio modelo de indústria 4.0 que prega que os produtos e serviços devam ser customizados para cada cliente. Até então, até hoje a gente customiza para segmentos. Quando a gente toma a decisão de customizar por pessoa, né? É meio que a força do cliente final na escolha dos produtos e serviços, né? Há pouco tempo, viu? E aí foi há pouco tempo mesmo, a gente teve no Brasil serviços de internet grátis. Esses serviços começaram, fizeram muito sucesso e terminaram porque o modelo não se sustentava. A gente teve alguns programas que foram muito importantes e marcaram época. É o caso do Orkut, por exemplo. O Orkut era uma rede social, uma das primeiras, né, que marcou tempo, né? Alguns programas, Lotus 123, Supercalc, que eram planilhas de dados, que fizeram muito sucesso, mas aí acabou. Eu diria que o modelo de Uber, de uberização, é um modelo que a gente precisa passar, mas eu acho que não se sustenta. Eu acho que vai acabar esse modelo de Uber, né? Não se sustenta porque hoje já tem uma pressão para entrar um novo serviço, que são os carros autônomos, que não vai precisar de gente para sustentar. Então, é mais um aspecto de legislação que alguns países não deixam já essa tecnologia funcionar, né? A mesma pressão que a telemedicina sofre no Brasil. No Brasil você não faz atendimento médico, a anamnese inicial, o primeiro atendimento por web, é uma pressão dos órgãos de controle, do CRM, né? É uma pressão corporativista que não deixa. No momento que isso for... A pandemia impôs. Entretanto, a gente precisa ainda avançar porque impôs, mas os processos não estão devidamente adequados. Por exemplo, foi preciso eu ir no consultório para autorizar a consulta, para depois eu voltar para casa e o médico me atender para fazer a consulta. Mas quem estava lá era a secretária autorizando, entendeu? Mas perceba que o método ainda está meio capenga, a gente ainda está aprendendo com isso, a gente está na transição. E a uberização está na transição. Oi? Ah, tudo bem, Luzia? Tudo bem. Regis, meu amigo Vendrúsculo aí. Então essa tecnologia... Urgente, né? Tem. O Regis é o homem da tecnologia. Ele tá antenado do que eu tô falando. Pra você ter uma ideia, vendo alguns documentários assim na China, você entra numa cabine e você é atendido lá na cabine por um médico do outro lado. O médico mede a pressão, o médico imprime a receita lá. Tem tecnologia que você pode fazer análise já de lá, né? E precisar de um médico presencial, aí você já leva só para fazer os resultados, a análise. Então tem diversas soluções. A gente está chegando lá, então nós estamos na transição. Assim como a uberização, eu acho que é uma etapa que vai começar e vai terminar isso. Não tem como se sustentar por muito tempo, né? É um modelo... Vai depender da robotização Sim, acompanhar esse avanço. De qualquer forma, é fato que a questão digital demorou um pouquinho, né? Apesar das ferramentas de celular, essas coisas todas na mão, mas a robotização a gente sente que ainda é bem mais lenta. Ainda é bem mais lento, você tem maior presença nos grandes centros, mas isso vai chegar. Se a gente for imaginar assim no nosso dia a dia, hoje tem aspirador de pó que é um robozinho ali, eu estou desejando comprar esse robozinho que você deixa aqui, ele limpa. Tem mais tecnológico e menos, mais automatizado e menos automatizado, né? Mas eu queria falar de 4 transformações que a gente está passando aqui. Muita gente não percebeu, não percebe, e agora, com pandemia, isso ficou mais latente, essas transformações. A primeira é uma transformação tecnológica mesmo, né? E eu posso sintetizar essa transformação tecnológica por causa do tempo, através de alguns exemplos, né? Carros autônomos, mais telas touchscreen,
mais tecnologias imersivas, mais apps de celular mais amigáveis, uma maior conectividade, internet das coisas, integração de sistemas, de processos, inteligência artificial, IA, ou AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, né? Então tem diversas tecnologias que estão chegando que estão obrigando a gente a mudar. Isso estava correndo ali, estava acontecendo sem a gente perceber. E agora isso veio à tona com a pandemia. A pandemia tirou essa toalha de cima e disse: ok, eu tenho um pacote de coisas e tu tem que consumir. Ou você decifra isso aqui ou a gente vai te devorar. Que coisa maluca, né? Uma outra transformação é a transformação... Uma outra... Exatamente. Uma outra transformação é a transformação profissional. E essa transformação profissional que já estava acontecendo, da mudança de século, a tecnologia empurrou isso para a gente goela abaixo, e a pandemia bateu assim na nossa boca, injetando e dizendo: tem que mudar isso. Né? Além da gente deixar de lado funções do século XX e migrar nesse aspecto de funções de tecnologia, né? A pandemia nos obrigou, por exemplo, a ficar em casa. Né? Nessa questão de ficar em casa, tem pessoas que não vão voltar mais. Né? As empresas passam a perceber: peraí, está trabalhando muito bem em casa, por que eu vou voltar gastando água, luz, material, espaço, mesa? Não, fica em casa lá mesmo. Aí você falou: Facebook, Facebook, o Google, todo mundo vai trabalhar em casa, exatamente, todo mundo vai trabalhar em casa. Então, está mudando esse modelo de trabalho, né? E eu estou pensando também em implementar isso muito sério, porque você passa a perceber que as pessoas elas podem fazer isso. E isso abre um canal de oportunidade tão grande, porque essa relação espaço-tempo deixa de existir. Né? Eu não estou limitado... Me permita, ou seja, desculpa, a cobrança das 40 horas semanais, ou seja, vai se voltar mais para a produtividade. A cobrança vai ser menor em relação a horas de trabalho e vai ser maior em relação à produção. Esse é um aspecto, né? Esquece horas e passa a ser entregas. Esse é um aspecto. O outro aspecto, eu não sou obrigado ou não mais é necessário eu trabalhar para uma empresa só aqui, em São Luís do Maranhão. Eu posso trabalhar para qualquer empresa ou projeto no Brasil e no mundo. O que vai impedir eu trabalhar para uma empresa lá do Azerbaijão, por exemplo? Por que Azerbaijão? Não, porque só um nome é longe. O que vai impedir? Nada, não é mais espaço e não é mais tempo. O que vai impedir é uma coisa chamada educação. Isso que vai impedir, isso que pode impedir. Educação. Então você precisa ter a educação adequada, ter o conhecimento adequado, a experiência adequada, você vai precisar dominar o idioma adequado para poder trabalhar. E a empresa, ela não vai ter mais nenhuma restrição para me contratar, porque ela pode me contratar como pessoa jurídica, como individual, como empregado, e até esse modelo hoje de relação de trabalho se questiona como vai ser no futuro. É preciso que todo mundo sente e discuta. E não aconteça como aconteceu no Brasil, de injetar para o trabalhador: tem que ser assim. Peraí, cara, vamos discutir isso da melhor forma possível, né? Mas, cara, é fantástico, porque tem gente que não vai querer voltar. Tem empresa que não vai querer que volte. E a oportunidade... Vai ter que se chegar a um acordo. A oportunidade que você tem de trabalhar para o mundo. Só que não é só isso. Imagina que os postos de combustíveis vão vender menos combustível. Porque vai ter menos gente usando o seu veículo para ir para o trabalho. O petróleo agora virou um líquido preto sem valor. Aconteceu logo no início da pandemia, não sei se você acompanhou, aconteceu dos caras venderem petróleo com preço negativo. Eu nunca tinha visto isso na história da humanidade, na minha vida, e nem conhecia que isso era possível. E aí eu fui ler...
eu fui ler qual é a lógica do petróleo negativo. É que o custo de armazenamento estava maior do que o preço dele na bolsa. Então, algumas donos de petróleo estavam vendendo abaixo do preço, que era para poder cobrir, pelo menos se livrar, para eles se livrar do custo de armazenamento. Que loucura, né? Então, agora isso. Se livrar do custo, exatamente. Agora, isso por um lado, imagina a rede mental que uma coisa vai ligando à outra. Imagina que o preço do petróleo indo lá embaixo inibe tecnologias limpas, por exemplo, porque tem uma disputa entre tecnologia limpa e tecnologia à base de energia fóssil, no caso do petróleo, do carvão. Quando a OPEP quer inibir o desenvolvimento de tecnologias limpas, ela baixa o preço. Porque aí o preço da tecnologia limpa fica igual ou maior, o preço do desenvolvimento. Aí quando ela quer ganhar mais dinheiro e ela vê que diminuir o desenvolvimento da tecnologia, ela aumenta para compensar, então fica nesse meio, né? Então, naturalmente, você vai ter uma queda nesse desenvolvimento das tecnologias limpas. No Brasil, a gente teve o impulso da energia solar, porque a nossa energia que vem para casa não é a base de uma tecnologia fóssil, é a base lá das hidrelétricas, né? Então é outra matriz, né? Quando você vê lá aquela hidrelétrica cheia de água, ali está guardando, na verdade, energia. A forma que a gente tem de armazenar energia é através da água, né? Então, nesse caso da energia solar, para consumo residencial e empresarial, deve aumentar. Só que essas empresas, elas ganham dinheiro quando você tem grandes empresas contratando a energia solar. Imagina que você vai ter uma redução dessas grandes empresas contratando energia solar, porque os escritórios tendem a diminuir. Por que eu vou contratar 3 andares para colocar gente no meu escritório se eu posso ter 90% das pessoas trabalhando em casa? Então, aí você começa a ligar. Então, essa é a questão do profissional, né? Home office. Mas esse cidadão que a partir de agora vai trabalhar em casa, ele vai ser um consumidor de energia solar também, futuramente, porque a conta dele vai aumentar e aí as grandes empresas vão ter que começar a trabalhar um preço mais doméstico. Aí é uma discussão que a gente precisa entender ainda como é que isso vai acontecer no futuro. E no futuro breve, porque o preço hoje de energia solar já baixou muito, mas continua ainda muito alto. Você tem um retorno da energia solar... você tem um retorno da energia solar em 5, 10, às vezes 15, 20 anos, né? Será que o brasileiro está acostumado a ter esse retorno? É muito difícil. Então você tem a energia solar sendo colocada ali nas classes médias e altas, e aí para descer vai demorar ainda isso, né? Mas isso vai mudar, mas isso vai mudar, tranquilo. Isso aí vai